Voltamos aqui diretamente dos estúdios Alfacom para continuar a nossa gloriosa legislação de trânsito, Lei 9.503/97. E agora a gente vai falar sobre as outras vias que estão elencadas ali no nosso código, que é no nosso parágrafo único do artigo 2º. Lá ele fala que, para efeitos desse código, são consideradas vias terrestres, e aí ele dá o rol de vias que serão consideradas vias terrestres. Nós temos que saber todas as peculiaridades dessas vias. Então vamos lá. Para efeitos desse código, quais são também as vias que serão elencadas? Primeiro, segundo e terceiro. Serão 3. A primeira são as praias. Essas praias, elas não são qualquer praia, elas têm que ser praias públicas, abertas à circulação. Quando eu estou falando dessas praias aqui, abertas à circulação, ela tem que ser pública. Quem vai ser o órgão responsável? Quem vai ser responsável pela sua sinalização? Se ela é pública, quem vai ser responsável pela sua sinalização e também pela sua fiscalização é o órgão com circunscrição sobre a via, podendo ser um órgão executivo, rodoviário ou de trânsito. Beleza? Olha só, quando eu estou falando de praias, como ela é pública e tem que ser aberta à circulação, quem vai ficar responsável pela sinalização e também pela fiscalização dessas praias são os órgãos com circunscrição sobre a via. Esse órgão pode ser um órgão executivo ou um executivo rodoviário. Pode ser um executivo rodoviário ou um executivo de trânsito. Quando eu falo de executivo de trânsito, só para você saber o que a gente está falando, ele vai trabalhar na área urbana. Quando eu falo de um executivo rodoviário, ele vai trabalhar na área rural. Rodoviário, rural. De trânsito urbano. Isso você tem que saber, beleza? Quais são as outras vias aqui elencadas também pelo código que serão abarcadas por ele? A segunda via são as vias internas de condomínios. Condomínios constituídos por quê? Unidades autônomas. Beleza? Unidades autônomas. Essas vias também serão abarcadas pelo nosso código. Por que que o Estado vai ter ingerência em um ambiente privado, sendo que ele tem que ter ingerência numa via pública? Olha só. O Estado, ele tem supremacia do interesse e a indisponibilidade do interesse. Então, se acontece ali alguma infração de trânsito e aquilo, num ambiente particular, o Estado ele decidiu que ele vai ali e vai fiscalizar, porque existe trânsito ali dentro. Olha só, a diferença das vias públicas. Aqui, nós temos a fiscalização e também a sinalização a cargo de quem? Do poder público, do órgão executivo de trânsito, o órgão executivo rodoviário, que tem circunscrição sobre aquela via. Beleza. Aqui nas vias internas constituídas de condomínios por unidades autônomas, aqui quem tem a competência para sinalizar é o proprietário. E aí uma questão bem comum de prova, falando, já que o proprietário tem o dever de sinalizar, esse proprietário também vai ter o dever de fiscalizar? Não. Quem fiscaliza aqui é os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Algum daqueles órgãos, normalmente o órgão executivo. Beleza? Presta atenção, porque esse aqui é uma diferença que é um abismo essa diferença. Porque quem vai sinalizar... Quem vai sinalizar? O proprietário. Agora, quem vai fiscalizar? Quem fiscalizar é o órgão
executivo. Presta atenção, porque isso aqui é um pega muito forte em prova, tá? Não vai cair nisso aqui. Olha só, a terceira, nossa terceira via, que também vai ser equiparada ali pelo código. A terceira via são os estacionamentos. Os estacionamentos, eles serão o quê? Privados, né? Mas eles têm que ser abertos ao público. Professor, e se for fechado ao público, o código vai se preocupar com isso? Claro que não, porque ele está falando tem que ser aberto ao público. E quem tem o dever de sinalizar esse estacionamento privado aberto ao público? É o poder público ou é o particular? O próprio código traz que é o particular, assim como as vias internas constituídas por unidades autônomas. Quem sinaliza é o proprietário. Agora, quem fiscaliza? Quem fiscaliza é o órgão executivo de trânsito. Nesses casos aqui do município a gente tem algumas peculiaridades, mas é o órgão executivo de trânsito com circunscrição sobre a via. Presta atenção porque, ó, a diferença aqui. Praias públicas abertas à circulação. A sinalização e a fiscalização fica a cargo do órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. Vias internas constituídas por unidades autônomas e os estacionamentos privados abertos ao público, quem sinaliza? O proprietário. Quem fiscaliza? O órgão com circunscrição sobre a via. Aqui a gente tem uma diferenciação que é muito grande e você não pode errar mais isso aqui. Você tem que saber isso aqui. Beleza? Vamos ver o que a lei diz. Olha só. Parágrafo único do artigo 2º. Para os efeitos desse código, são considerados vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídas por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso quê? Coletivo. Beleza. Aqui a gente vai fazer a diferenciação. Praias abertas à circulação pública, instituídas pelo poder público, sinalização e fiscalização. Agora as privadas aqui, as publicizadas, temos aqui as vias internas de condomínios e também os estacionamentos. Isso aqui, a sinalização fica a cargo do proprietário e a fiscalização fica a cargo do órgão executivo de trânsito com circunscrição sobre a via. Beleza. O artigo 80, ele fala aqui, ó. O artigo 80 a gente vai trabalhar o parágrafo 3º. O parágrafo 3º fala, artigo 80, parágrafo 3º, presta atenção, tá? Artigo 80 do CTB, lá no seu parágrafo 3º. Olha só, a responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias de áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo é do proprietário. O proprietário vai fazer o quê? A sinalização nas vias publicizadas. Então é uma competência do proprietário. Pega isso aqui e decora, porque isso aqui é muito bom de prova. O artigo 24 ele traz também alguma peculiaridade. Olha só, compete ao órgão e entidade executiva de trânsito do município, no âmbito da sua circunscrição, a gente sempre tem que trabalhar no âmbito da sua circunscrição, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres e edificações públicas e edificações privadas. Olha só, o órgão executivo de trânsito do município, ele vai poder fazer a fiscalização nas edificações públicas e também nas edificações privadas. Olha só, aqui é a primeira informação que a gente precisa ter. No parágrafo 3º ele fala assim, ó, o exercício das atribuições no inciso 6º, que é esse que a gente acabou de ler, do caput desse artigo, no âmbito das edificações privadas, e presta atenção, isso aqui é o que vai despencar nas suas provas. Nas edificações privadas de uso coletivo, somente se aplica para infrações de uso de vagas reservadas de estacionamento. Então vem comigo aqui ó, no quadro. Quando eu estou falando de estacionamentos privados de uso coletivo, eu linko lá com o artigo quê? 24, que é a competência do órgão executivo de trânsito do município. Ele tem competências específicas, que a gente já vai estudar nas aulas mais à frente. Mas assim, ele tem competências específicas, beleza. Nessas competências, ele tem competência de fiscalização nas edificações públicas
Até aqui nenhuma surpresa, né? Edificações públicas é uma competência dele, mas ele também tem competência de fiscalizar nas edificações o quê? Privadas. Essas edificações privadas, quando de estacionamento privado de uso coletivo, ele vai ter uma atribuição. E essa atribuição, ela vai se dar nas vagas de estacionamento. E esse estacionamento não é todos os estacionamentos, é um estacionamento específico das vagas reservadas. Daqui decorre a seguinte problemática. Olha só, o órgão de trânsito, executivo de trânsito do município, ele poderá fazer uma operação de trânsito num estacionamento privado de uso coletivo? É claro que não, por isso que o próprio código veio lá no artigo 24, lá no seu parágrafo 3º, e nos disse que a competência do município para fazer essa fiscalização, ela vai se dar somente nas vagas de estacionamento reservado, que é de idoso e é de deficiente. Ponto. É só isso. Ele não vai entrar no estacionamento lá do mercado aberto à circulação pública e fazer uma blitz. Não vai entrar nesse estacionamento do mercado que é privado, aberto ao uso público, para fazer um teste do etilômetro. É claro que não, ele vai fazer lá dentro só a fiscalização das vagas reservadas, das vagas de estacionamento reservado, que vai ser o quê? De idoso e deficiente. Beleza? Essa é a ideia que você deve levar aqui nas vias, nas outras vias, né, que a gente tem lá no nosso Código de Trânsito. Lá no nosso artigo 2º, parágrafo único. Também serão considerados vias terrestres. E a gente divide em 3. Tranquilo, né? Essa parte é muito tranquila. Vamos fazer o nosso resuminho? Resuminho para a gente finalizar aqui esse encontro. Olha só, nesse resuminho nós temos 3 vias, né? As praias, e nós temos aqui as vias de condomínios, e nós também temos as vias de estacionamento. Qual é a diferenciação básica que eu tenho que ter das praias? As praias, elas têm que ser públicas. E tem que estar aberta a circulação. Circulação. Beleza. Aqui quem sinaliza é o órgão executivo de trânsito ou rodoviário. Órgão executivo de trânsito ou rodoviário, beleza. E quem fiscaliza também é o órgão executivo de trânsito ou rodoviário. Agora, nos condomínios, quem faz a sinalização? A sinalização é feita pelo particular. E quem faz a fiscalização? Opa, a fiscalização aqui é do órgão executivo de trânsito com circunscrição. Beleza, professor. E nos estacionamentos? Estacionamentos é a mesma coisa, né? A sinalização vai se dar pelo particular e a fiscalização pelo órgão executivo de trânsito do município. Mas essa fiscalização ela vai se dar de que forma? Segundo o parágrafo 3º do artigo 24. Só nas vagas reservadas. Eu entendo que agora, aquilo que eu sempre falo, você está proibido de fazer o quê? De errar. Você vai ver isso aqui 1 bilhão de vezes, vai ver essa aula de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e vai fazer todo esse resumo de novo, e 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 depois não pode mais errar. Lembrando, a gente está montando um gigantesco quebra-cabeça que é o Código de Trânsito Brasileiro. Não pense que você, por dirigir, sabe tudo, porque você sabe bem pouquinho. Beleza? Bem pouquinho. E você tem que estudar pra cacete para ir para sua prova de concurso público com muita força. Eu espero você no nosso próximo encontro. Tamo junto.